Olá, meus queridos amigos aqui do canal do YouTube, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, que você possa ter um dia abençoado na presença de Deus. Eu quero compartilhar com todos vocês uma mensagem de fé que está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Mas antes de eu compartilhar com todos vocês, eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que você inscreva-se no canal, que você ative as notificações para não perder nenhum vídeo, que você também deixe aí o seu like para que o YouTube possa compreender que esse conteúdo é bom e poder alcançar mais pessoas, tá bom? Então fica nesse vídeo até o final aqui, porque eu creio que o Espírito Santo, ele há de falar com todos vocês, tá bom? E edificar a sua fé. Hoje aqui é um dia voltado mais para a gente receber as promessas de Deus, meditar nas promessas de Deus que tem na palavra dele. E a gente sabe que tem diversas promessas. Tem a promessa da família, né? Um exemplo é o Salmo 128, que diz que o homem ele é feliz, né? Ele tem uma família abençoada, estruturada, né? Os seus filhos como rebentos da oliveira, a sua esposa ao lado da tua casa como uma videira frutífera. A gente tem promessas para a nossa vida financeira, como por exemplo, tem passagens bíblicas que falam que do suor do nosso rosto comerás o nosso pão, né? Isso é uma promessa que está lá no livro de Gênesis, que se a gente se esforçar, a gente buscar em Deus, olha meu Pai, qual que é o meu dom, meu Senhor? E Deus ele vai e se revela a cada um de nós, ele mostra quais são os nossos dons, e com aquele dom a gente pode usar para a gente poder trabalhar, ter o nosso sustento, né? No livro de Malaquias, a promessa para a gente ser próspero também diz que se a gente entregar os dízimos, as ofertas diante do altar de Deus, a gente vai ser abençoado, a gente vai ser próspero. Deus há de repreender todo espírito demoníaco que vem fazer com que uma pessoa seja uma pessoa miserável, que vive na dependência dos outros. Enfim, tem promessas para a família, para a vida financeira, para a saúde, tem diversas promessas. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês aqui a promessa da vida eterna. É isso que Deus está falando comigo nesse momento e creio que falará com vocês também. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, ou seja, não é somente por um tempo, mas com perseverança, aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só. A maior promessa que nós podemos receber é a promessa da vida eterna. É como a gente acabou de ler no versículo 12, que se a gente perseverar no momento da provação, a gente não vai cair em tentação. Por exemplo, eu vou citar o meu exemplo para vocês aqui. Teve um período que eu estava trabalhando num restaurante e havia uma pessoa que estava fumando maconha ali. E por eu ter sido um ex-dependente de drogas, antigamente eu confesso a vocês que eu sentia prazer nas drogas, porque eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o prazer de ter o Espírito Santo dentro de mim. Então para mim era normal, mas quando eu tive um encontro com Deus, aquilo para mim se tornou como algo que me enoja, né? Que me faz eu sentir nojo. Eu não tenho mais vontade de querer usar maconha, né? E aquele cara tava fumando, eu me senti muito mal, entendeu? Mas tem outras coisas que a gente possa não vencer se a gente não tomar cuidado.
se a gente estiver frio espiritualmente. E isso é um exemplo a respeito da maconha que eu passei para vocês, porque com certeza nesse período eu estava muito bem. Estava focado em Jesus, estava perseverante, como diz essa palavra. Mas como nós cristãos, todo mundo tem as suas falhas, suas fraquezas. Nós não somos perfeitos, né? Mas algo mais precioso temos dentro de nós, que é o Espírito Santo. Se ele percebe que a gente está se esfriando espiritualmente novamente, a Bíblia diz que ele nos assiste na nossa fraqueza. Por exemplo, nesse dia tudo bem, eu não caí, mas e numa outra ocasião que eu vi que eu estava sendo tentado também nesse mesmo restaurante, se eu estivesse fraco também eu cairia no ato de prostituição. Eu estava ali servindo as mesas, eu trabalhava como garçom e tinha uma mulher que ela me assediava, né? E eu, por ser um cristão, sei que eu não poderia cair no pecado de fornicação, que se você se envolve com alguém a ponto de você fazer sexo antes do casamento, está escrito na Bíblia que isso é um pecado que se chama fornicação. Então eu tive essa consciência e ali também eu não caí, né? E se eu estivesse fraco espiritualmente, eu ia cair tanto em um como em outro. Ou seja, o que eu fiz ali? Eu fiz como essa palavra, eu perseverei. Eu me esforcei em crer naquilo que um dia eu recebi, que são os mandamentos de Deus. Então, diante daquela situação, diante daquela provação, eu pedi ajuda ao Espírito Santo. Meu Deus, me ajuda. A maconha é minha fraqueza, porque no passado eu vivia fumando maconha. Então me ajuda a continuar sentindo esse nojo pela maconha, porque é só assim que eu vou vencer. Eu tenho a consciência que eu não posso ser um adúltero, não posso ser um fornicário, não posso ser um prostituto. Então continua a me ajudar, porque se eu ficar cobiçando essa mulher aqui, eu vou cair. E o pecado, uma vez consumado, gera morte, como a gente acabou de ler aqui no versículo 15. Então esse é o segredo para a gente vencer o pecado. É a gente não ir logo no impulso, sabe? Quando alguém vem te assediar, quando alguém vem te oferecer uma droga, uma bebida, quando alguém vem te oferecer algo ilícito para você ultrapassar alguém, para você, por exemplo, sacanear alguém. Você sabe que tem muita gente em meio de trabalhos que eles simplesmente não têm empatia com o próximo. Às vezes vende um produto ali que é pirata, era para vender por um preço um pouco mais barato, a pessoa vende por um preço muito alto que não tem nada a ver no mercado, por exemplo. E aquela pessoa que é compradora ali é sacaneada. Enfim, existem diversas situações que você vai ser tentado na sua vida. Mas se você realmente quer ser salvo, se você realmente quer fazer como diz essa palavra aqui, você quer receber a coroa da vida, isso você vai receber no teu galardão, quando o Senhor Jesus Cristo arrebatar a igreja, ou quando você falecer nesse corpo, e a tua alma descolar desse corpo, o teu espírito descolar desse corpo, e você um dia se encontrar com Deus nos ares, e no futuro estar na Nova Jerusalém para toda a eternidade. Enfim, você desfrutar a eternidade com Deus, ao invés de você ir para o inferno. Então, o resumo é o seguinte, é você ter essa consciência. Para onde que vai a minha alma na eternidade? O que eu estou fazendo hoje aqui nesse mundo? Será que eu estou obedecendo os mandamentos de Deus? Ou estou andando conforme os meus sentimentos? Aquilo que eu estou sentindo, eu vou e faço. Então o segredo é simples, é a gente se autoanalisar. Será que eu estou andando no sentimento ou será que eu estou andando no espírito? O sentimento, por exemplo, é a carne. A Bíblia diz também para a gente não andar na carne, mas andar no espírito. E andar no espírito é isso, é andar na razão, é andar na nossa fé inteligente, é usar a inteligência conforme a palavra de Deus,
que ela nos ensina para cada área de nossas vidas, que a gente venha andar conforme Deus quer que a gente ande, tá bom? Para a gente finalizar aqui, livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, toda vez que você é tentado por algo ou por alguém, você pode suportar a tentação. É isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui no livro de Coríntios, inspirado pelo Espírito Santo. E um último exemplo que eu quero citar aqui, eu creio que vocês também têm experiência, assim como eu, então vamos se autoanalisar. Eu lembro que eu tive por um tempo trabalhado numa empresa, numa fábrica, e nessa época eu estava ali noivo, né, prestes a me casar, e eu lembro que eu estava sendo assediado também por uma mulher. E se eu não tomasse cuidado, eu também iria cair, iria trair a minha companheira e iria simplesmente cair no pecado da fornicação. Mas o que eu falei? Deus, me ajuda, Pai. O Senhor sabe o que eu estou passando. Eu não quero pecar contra o Senhor. Então a minha mente era assim. E como diz essa palavra aqui, que Deus providenciará o escape, foi justamente isso que aconteceu. Eu lembro que naquele tempo eu fui dispensado daquele serviço e cooperou para o meu bem, porque Deus ele continuou cuidando da minha vida financeira e eu fui livre daquela situação ali, tá bom? Então creia nessa palavra, que é Deus que tem o melhor para nós. Ele não quer que a gente viva caindo, sabe? E, enfim, sempre se machucando, sempre se ferindo, né? A Bíblia diz que quem peca violenta a própria alma. E não é isso que Deus quer de nós. Então que você possa guardar essa mensagem no teu coração, na tua mente, melhor dizendo. Que o Espírito Santo te ajude a vencer todas as suas fraquezas, tentações, para que você possa receber a coroa da vida, tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, fiquem na paz.